Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, mas também tenho que vos dizer que fomos patrocinadas pela PocBox, que, como estamos a gravar à hora do almoço, nos enviou estas duas caixinhas com POCs para a seguir não andarmos na correria à procura de um restaurante ou a comermos porcarias. E então vamos nos deliciar com estes POCs saudáveis, ótimos. E quero agradecer à PocBox por patrocinarem e nos ajudarem a seguir a almoçar depois desta gravação. Como vos estava a dizer, a pessoa que tenho hoje aqui é a minha prima, as nossas avós paternas são irmãs e por isso fui conhecendo a Constança assim ao de leve, desde miúdas em São Martim, porque a Constança é mais nova que eu, e de longe fui tendo sempre uma admiração pela Constança, pela criatividade, pela irreverência da Constança e a segurança em ser aquilo que é, chegar a uma festa e ser a diva e não se preocupar em dançar assim ou assim ou assim com o que é que quem está ao lado podia achar ou não, porque vive o momento. E depois muito porque de repente, e já vamos falar mais à frente, mas criou um projeto muito especial, muito dela, e vamos também ver aqui o que é que isso tudo implicou e o que é que faz uma pessoa que tem um sucesso enorme em Inglaterra trazer esse sucesso para Portugal e com todos os riscos que isso acarreta e tão nova. Obrigada, Constança. Obrigada eu por me teres aqui, estou super entusiasmada. Por teres alinhado, acho que nos vamos divertir e foi ótimo nas conversas que fui tendo descobrir um bocadinho mais sobre ti, porque apesar de sermos primas, como eu estava a dizer, íamos nos vendo, íamos estando, mas nunca tivemos sempre muito. Mas obrigada por partilhares comigo e por também dares a conhecer melhor a quem nos estiver a ouvir, porque acredito que em algumas coisas de certeza que vais ser uma inspiração e sem saberes vais ajudar mais pessoas. Obrigada, vamos ver. Vamos a isto. Conta-me um bocadinho como é que foi a tua infância. Sei que eras teimosa. Conta-me lá do que Olha, te lembras. lembro-me de muitas coisas, porque vivia no Estoril até aos 7 e os meus pais separaram-se e depois disso eu fui viver para Lisboa. E vejo que, por exemplo, dos meus amigos e mesmo irmãs minhas não se lembram muito até essa altura, mas como foi uma mudança grande espacial, fez-me lembrar muito disso. Então consigo ver que tipo, até ir para Lisboa era um bocado tímida na escola. Lembro-me até de uma história engraçada que eu tinha, era assim a minha melhor amiga na escola, quando era miúda era tipo a popular. E eu muito mais baixinha, muita gira, e eu era assim a melhor amiga muito mais alta, que fazia tudo o que ela mandava, basicamente. E lembro-me de, no último dia de aulas da segunda classe, ter dito: Maria, isto tem que acabar, não podes mais, mas era tipo bully amiga. Sim. De ir almoçar. Ela morava ao pé da escola, então ia almoçar a casa. E se eu não estivesse à espera dela, quando ela voltasse, ela puxava-me os cabelos até ao chão. Que horror! E então, então eu tive aquela conversa: não, isto tem que acabar, porque pensava muito, era uma miúda, acho que muito adulta, por ter 6 irmãos mais velhos, não é? 5 irmãs e um irmão, é isso. E depois um pai muito mais velho e uma mãe que nunca me tratou como se eu fosse uma bebê. E então pensava muito, acho que estava sempre bem, estava bem sozinha, nunca gostei do digital, acho que me prejudicou um bocado hoje em dia, que sou uma naba, mas nunca gostei de Playstations, nunca quis, nunca tive. Então estava muito bem na rua e gostava de pintar, gostava de fazer, era sempre a parte... Isso ainda no Estoril?
Isso ainda no Estoril, sim. Era, isso sim, depois se falava. Lembro-me de ter, por exemplo, um brinquedo que houve a altura que era tipo o meu brinquedo preferido, que fiz quando fomos para Benavente com o meu pai, e peguei num pau e no fio, aqueles fios azuis para atar os fardos de palha, e então atei o fio azul ao pau e andava tipo, era como eu pensava, era estou a desenhar no céu. Isto eu devia ter, tinha tipo 6 ou 7 anos. Era a desenhar com o pau e a fita azul, e era porque eu imaginava os desenhos. Criaste um mundo um bocadinho teu. Sim, sim. E depois Nessa falava uma altura, fase. depois era. Sim, falava, tinha uma altura que falava com as árvores e com as plantas. Era assim um bocadinho E os teus pais nessa altura achavam isso tranquilo? tranquilo. Eu acho que nem reparava, eu acho que o meu pai não reparava. E a minha mãe também não. A minha mãe dizia, como eu não fazia nada de mal, estava tudo bem. Depois quando. Pronto, é isso. Mas acho que era um bocado solitária. Solitária sem ser, sempre tive amigos. Mas era um bocadinho. Não gostava de chegar, por exemplo, mas eu acho que isto é todas as crianças, mas não gostava de chegar a um ambiente tipo, agora vai brincar com os primos. Primos em segundo grau, que eu nunca vi na vida. Não me integrava muito bem nesse. Nunca gostei muito de muitas. Brincar com Mudanças? muitos. Não, mudanças até era tranquilo. Por exemplo, os meus pais separaram-se e eu percebi exatamente o que é que isso queria dizer, e foi mesmo tipo, não, isto é o melhor, sim. E foi. Mas É uma. percebeste que era o melhor porque sentiste até vai ser melhor para todos, ou bem, se é melhor para os pais, então também vai ser melhor para mim. Eu não me assustou ir mudar para Lisboa. Não foi uma coisa ficar naquela, pronto. Minha mãe disse-me, eu confiava 100% na minha mãe. E minha mãe disse-me, vamos mudar e vai fazer amigos novos. E eu, pronto, ok. Fiquei só com pena de que não deu para aquela conversa com aquela minha amiga. Não deu para. Foi tipo, dei a conversa, mas agora. Agora que eu ia mudar, agora não me vais ver a mudar. Exato! E depois cruzaste com essa amiga mais algumas vezes, ou não? Eu acho que. Não sei. Pois eu. Não, talvez uma vez. Mas ela de certeza que já se cruzou contigo, nem que seja quando saíste nas Não, mas revistas e encontrámos nos no. jornais. Sim, ela segue-me. Eu cruzei-me na quarentena. Ela mora aqui ao pé. E passei por ela no Padrão. E falámos. Não, sim, no hard feelings. E ela nem sabe, nem se lembra disto, de certeza. Eu acho que também os miúdos, quando fazem isso, se calhar não têm a noção do impacto que podem ter Sim. nos outros Depois miúdos. vou-lhe dizer para ela ver isto. Mas sabes que mesmo naqueles programas americanos que vemos, em que os miúdos começam a dizer que sofreram bullying, esses miúdos acabam sempre por ter imenso sucesso. Mesmo, é o que eu acho. Ou por fazerem alguma coisa que os outros vão ver bem. Olha, andava eu aqui a Sim, achar é um que... bocado, acho que faz esse bully, faz que as pessoas se sintam que nada é suficiente, eu preciso de ser melhor. É verdade, acho eu. Sabes que eu no meu colégio, isto foi giríssimo, eu escrevo e vou pondo coisas no meu Facebook, e tenho ainda amigos do colégio, e às tantas eu tinha sempre havia uma fase também, não sei se foi nessas idades, acho que até foi mais velha, em que chegava ao colégio e duas grandes amigas minhas me diziam assim, hoje não somos tuas amigas. Que horror. E aquilo para mim era, e eu ficava, mas sem razão nenhuma, hoje Sim. não somos tuas amigas. E eu ficava, e eu escrevi qualquer coisa sobre isso, e uma delas, Constância, por isso até pode ser gira essa tua amiga ouvir, depois veio falar comigo a dizer, Ticas, eu até hoje lembro-me desse dia, com uma mágoa enorme daquilo que te fiz, ainda bem que tu escreveste isso porque lavaste-me a alma hoje, estou muito mais leve. E eu fiquei assim, bem, de facto às vezes faz muito bem falarmos disto, porque nós também não sabemos o que é que os outros depois podem ficar a sentir. Que é uma dimensão. É uma dimensão. Eu lembro de uma agonia quando a minha melhor amiga estava chateada também, por razão nenhuma. Era uma agonia que... Parece que estamos dependentes de... Será que hoje gostam de nós? Será que por não estar aqui a esta hora já não vai ser a minha amiga? Mas sim, entretanto, e é giro estás a dizer que quando os teus pais separaram, que confiaste na tua mãe. Porque a tua mãe disse mesmo isso, deu-me um exemplo, foi Ticas, a Constança um dia tinha que tirar um sinal e o médico disse-me, agora tenho que fazer com que a Constança não olhe porque senão isto não vai ser fácil,
E eu disse, Constança, não olhes. E ela não olhou, sabe porquê? Porque confia. A Constança, quando confia, confia mesmo. Não é só o confiar, sentes que és assim. Não tanto, não. Não sinto que seja assim. Estava agora a pensar assim nas pessoas que... Não, acho que não. Acho que já não sou assim. Acho que... Na minha mãe confio. E na minha mãe, na minha família. Confio, mas nas... Sim, não, pois é isso agora, pensar nas pessoas em geral. Sim, Nas pessoas em nas geral, pessoas em não. geral não. Eu quero confiar e eu dou sempre o benefício da dúvida para o positivo e confio. E confio, eu sou uma pessoa que confio. Se não tenho razão para não confiar, eu vou confiar. Mas parte de mim pensa sempre de isto pode acontecer. Tipo, pode acontecer aquela coisa má, não é? Essa pessoa pode me enganar. Mas confio. Assim, agora as minhas irmãs e minha mãe e o meu namorado, confio. E é fácil confiares, é fácil chegar a esse patamar em que dizes eu confio. Eu acho que sim, sempre foi. Tu és exigente. Sou exigente. Mas confio, porque vejo o amor que estas pessoas têm por mim. E então vejo, claro que não. Não é? Depois às tantas depende, não é? Confio em que sentido, em que. Não é? Em que. Já tiveste muita gente que fez com que deixasses de confiar na tua vida? Não. Sim, Não. Isso é muito Nunca bom. tive assim. E a tua confiança em ti, tens? Tenho. Confiança em mim? Tenho. Eu também acho que tens que ter, para tudo o que fizeste, tem que haver aí uma grande confiança. Sim, tenho confiança. E depois, para mim, não é... Tenho confiança, mas depois sou muito insegura em muitas coisas também. Só que tenho tanta ambição que é mais forte que a minha confiança ou falta de... E depois penso... que maricas, não vou... Calma, vou e acabou. Não... Esta falta de confiança, olha. Depois também ponho às vezes as coisas muito em perspectiva. De calma, eu estou só a fazer cocktails, ou se vou à televisão, ou se vou fazer, não sei, ou uma competição, ou estou a fazer um evento, penso, tipo, qual é o pior que pode acontecer? Pronto, é eu ter uma branca, não falar, o evento corre mal e não me pagam, pronto, está bem, olha. Tu vives muito do momento. A última imagem que tenho tua é no casamento da Sancha, a dançar, mas quer dizer, aquilo... E em conversa com o Afonso, era o que nós dizíamos, Constança, tu podes estar numa fase em que te sentes melhor ou pior contigo, mas às tantas estás naquele momento e se te apetece é dançar e estar ali a curtir a série, tu quase te desligas das inseguranças ou do momento que podes estar a ter, ou de achar que estás mais assim, menos assado, e estás a... Sim, a dança para mim é uma... Acho que é a minha paixão. Eu penso muito, se... alguma vez pudesse voltar atrás na minha vida e lembro-me, eu fazia balé quando era tipo 5 anos, 5, 6 anos, sim. E depois desisti, disse não à minha mãe que não queria, era ter perseguido um bocadinho essa parte, porque dança para mim de facto tira-me, transporta-me para outro sítio. Liberta-te. Exatamente, liberta-me completamente. Sim, eu agora já não tinha horário, mas na altura que abri a toca, tinha mesmo, e era um sítio que eu tenho que vir, porque estava tão estressada, tão absorvida, e libertava-me de tudo. Tinha um namorado na altura que também não era uma coisa muito boa, e eu ia para lá, e era assim, o mundo todo desaparecia. E ajudava, era a terapia. Sim, era completamente. A terapia, as pessoas diziam, tens que ir para fazer yoga, tens não sei o quê. Não, eu tenho que dançar. Bom. Essa adaptação depois em Lisboa, correu bem? Sim, correu bem, porque foi lenta ao mesmo tempo. Porque quando eu voltei, não foi choque para uma rotina. O primeiro ano tinha uma vida muito todos os dias eram diferentes, estavam sempre a acontecer coisas novas, estava a montar o bar, estava a ver o projeto a nascer eu ainda nem estava aí. Eu estava do Estoril para Lisboa quando eras miúda. Nós aí já vamos ao detalhe. Ok. Está bem. Sim, foi tranquilíssimo.
Eu Foi? adapto-me facilmente. E pronto, estava com a minha mãe, estava com as minhas irmãs à volta, por isso o ambiente à minha volta era um bocadinho o mesmo, ainda que o sítio em si não fosse. E depois fiz logo amigos. Fiz logo. Tu escreveste uma coisa, isto em relação à família, à tua família, que eu tenho muito isto de como é que os miúdos de pais separados depois se sentem e como é que sentem a família. E adorei uma coisa que escreveste, que foi uma fotografia vossa e do lado da tua mãe, em que diz: o que crescemos como família, todos os dias com esforço e união. Nós não somos perfeitas, mas somos nós. E o que somos faz-me sentir completa. És muito família e sentes muita família. Sim. Sim, cada vez mais. E quando fui viver para fora, isso fez-me acordar muito em relação à família, porque eu não era nada. Quando sempre fui muito carreira, mesmo em termos de amizade, tenho algumas boas amigas, mas nunca fui muito tipo o grupo e estar sempre com aquelas 5 amigas. Sempre fui uma pessoa muito independente em todos os campos da minha vida. E não ligava muito à família, porque depois achava, não me identificava muito com individualmente, porque não aceitava. Achava que tipo, não, tem que ser as minhas irmãs ou a minha whatever, tem que ser pessoas inspiradoras e tem que não sei o quê, e tem que fazer aquilo que eles têm que tick the boxes. E depois não aceitava. E então achava, não tem nada a ver comigo, não quero. Sério, era mesmo assim. Era mesmo assim. E depois, quando fui viver para fora, comecei, acho que foi muito com as minhas irmãs a terem filhos. E os filhos a crescer. E eu comecei a sentir falta de fazer parte. E sim. Mas às vezes é preciso não ter para sentir falta, acho eu. Já não tinham que corresponder àquela checklist. Sim, e depois cada vez perceber, tá bem, não tem isto, mas tem outras coisas que me ensinam e me inspiram. E é engraçado, foi a semana passada, estava a fazer um exercício, um jogo de cartas, com perguntas. Tens um dado com várias categorias e depois tens várias cartas. E te fiz este jogo com o meu namorado. E um deles era: o que é que a tua família te inspira? O que é que mais admiras na tua família? E depois eu disse, tipo, em cada das minhas irmãs, minha mãe e o meu pai, qual era a qualidade que mais me inspirava. E ver que, pronto, são coisas que não têm de facto nada. Eu não sou assim, não tenho estas qualidades, mas sabes, comecei a ver, crescer, não é? Também uma pessoa cresce. A vida torna-nos mais flexíveis, não é? Sim. A perceber o outro. Entretanto, isto no meio, o teu pai morre. Estás a falar daquilo que te inspira em cada um. O que é que tu vês que o teu pai te deixou e que se reflete em ti? Estou a pensar no malho. Eu acho que há muita coisa. Eu vejo-me muito no meu pai. Naquela ambição, sem dúvida, sim, e confiança aparente, pelo menos. Criatividade e depois tem uma parte muito má que é aquela como é que se diz? Diz sem pensar. Não filtra. Falta de filtro para as pessoas mais próximas de nós, que mais gostam. E é uma coisa que eu tenho, infelizmente. Isso é bom ou é mau? É um bocado mau. Porque a outra pessoa não está preparada para ouvir? Magoa. E é desnecessário. Aquela falta de paciência. Falta de paciência, porque muitas vezes o meu pai também era assim. Estou muito mais à frente. Eu já estou no próximo mês. E depois não comunico muito isso porque não tenho paciência para estar a explicar tudo, e passo-me. E acontece muito. O meu namorado leva um bocado com isso. Tá.
É giro, então aquele puxão de orelhas que o teu pai te deu em que tu estiveste sentada numa cadeira e diziam saia daí Constança e tu dizias não saio, saia daí Constança, não saio e o teu pai puxou-te a orelha e tu mesmo assim não saíste e ficaste Dobrei-me dobrada todo. Pois é. e Ai, nem depois lá acredito. saíste. Sim, pois a minha mãe pegou em mim, não foi? Pegou em Foi, mim, foi. tac. Pois, Que és teimosa quando queres sou uma muita coisa e metes uma teimosa. coisa na cabeça e mesmo assim, depois houve aqui na escolha e em toda a tua vida, e estavas a dizer essa parte da criatividade, há aqui uma fase em que querias ir para artes, isto Uhum, porque o teu pai era arquiteto, uhum. muito bom, que deixou muita obra feita, hum, mas depois foi ele que te sugeriu não ires por Sim. esse caminho. Foi, Como é quer que dizer, não me foi? sugeriu. Foi. Eu gosto dessa, sugeriu. Não, eu estava. Eu, a minha história da minha carreira foi desde muito miúda. E eu ainda sou assim, mas desde miúda sempre fui. Eu preciso ter um plano. E hoje em dia penso, eu continuo a precisar de ter um plano, tipo, a 3, 4, 5, 10 anos. A coisa pode mudar e eu estou aberta a que mude, mas preciso de ter uma visão. E desde Uhum. miúda era assim, na carreira, na parte de carreira, claro que o pessoal era assim, aos 30 quer ter filhos e está casada, não é? O normal. Mas em carreira eu queria ser, primeira profissão, dançarina de lenços, porque eu. Ai, isso era no Estoril, isto era do Estoril. Adorava, a minha mãe tinha muitos lenços e eu gostava de arrumar a gaveta dos lenços da minha mãe e depois dançava, não era só dançarina, era de lenços. Depois disso passou a treinadora de golfinhos, que eu adoro o mar, adoro o mar, isso é uma paixão que se mantém, e nadar e estar dentro da água. E depois o meu pai disse, não, queres ser bióloga marinha? Eu, tá bem. Então foi para a bióloga marinha. E depois houve um filme que era... Depois havia a parte criativa. Fazia muitas colagens e gostava muito da DVT, essa parte. E eu pensava, não, mas bióloga marinha não me dá esta parte criativa. E vi um filme que era As Avassaladoras. Como é que eu me lembro disto? As Avassaladoras, um filme brasileiro. Que até me lembro do nome da atriz, a Giovanna Antonelli, a principal, e ela era designer gráfica. E eu vi aquilo e pensei, é exatamente isto que eu quero. Porque depois eu não sou muito perfeitinha a desenhar, mas eu sou conceptualmente, estou lá. E então era designer gráfico e depois foi até ao liceu, depois fui para artes, no liceu, e no 11º ano, o meu pai, visionário, não é? Com toda a razão, a dizer que Portugal, que está tudo uma miséria, design, arquitetura, nem pensar, o futuro deste país é o turismo, por isso tem que ir para turismo. E eu, foi assim um bocado útil ou agradável, porque havia uma cadeira que era geometria descritiva, que eu era péssima, mas nulidade. E eu quando não sou boa a alguma coisa, naturalmente, não tenho paciência. Não vale a pena, não tenho jeito, não percebo, não dá. Acabou. Tchau. E sabia que depois na universidade tinha outra vez de ter essa cadeira e nunca me ia livrar daquilo. Sou muito impaciente, não é? Eu depois posso ser designer, faço aquilo e pronto. Mas não, então, não dá. Depois comecei a perceber que designer, estou a minha vida toda sentada numa cadeira em frente ao computador. E o meu pai disse, ok, hotelaria. Depois havia a escola de hotelaria aqui no Estoril, que era conhecida, e então era aquela desafio de entrar ali, exatamente. Mas depois eu não era assim nada de especial como aluna. E o meu pai, e eu dizer, depois já estava cheio de esquemas de escolas de universidades privadas de hotelaria. Mas pronto, só para voltar, foi ver que não estava a correr bem em artes, apesar de eu gostar da parte criativa. Ver que, sim, realmente o turismo é o futuro. Eu gosto de falar línguas, sou uma pessoa social e gosto de lidar com pessoas. Pensei, ok, porque não? E eu era muito boa em inglês, já, na altura. E sempre foi um passatempo. Foi a língua inglesa. E pronto, pensei, ok, aqui
junta uma série de coisas que eu gosto. E pronto, depois lá fiz para entrar, isto é uma coisa engraçada. Isto é o meu maior orgulho da minha vida. É verdade. Assim, coisa que mais me custou a atingir até hoje. Nós para entrarmos na faculdade, depois eu disse, não tinha assim notas para entrar do Estoril, que era a média era 16. Eu disse, pai, este cara tem outras aqui, internacional, e não. E o meu pai disse, não, tu vais para essa ou não vais para a faculdade, vais para a pública ou não vais. E eu, bem, ok, mas isto é muito complicado, porque tenho que fazer de exame de matemática ou de economia, eu não tenho nenhuma dessas cadeiras, nem tive. Mas pronto, depois lá me arranjei um explicador de economia e pensei, não, vou fazer o exame de economia como externa, vou ter um explicador que me vai dar num ano 3 anos de economia, ou 2 anos, já não me lembro. E vai ter que ser. Eu não tinha hipótese. Na minha cabeça, não tinha hipótese. Então, pronto, lá fiz as explicações, estudei, como eu nunca estudei para nada na minha vida. Era tipo acordar, almoçar, ir para a biblioteca, que era ao pé da minha casa em Picôs, uma biblioteca no centro de Fórum Picôs, e ficava lá o dia todo a estudar, depois ia para a dança. E tive 19. Espetáculo. Fiquei mesmo, escolhas múltiplas, tudo certo. Espetáculo. Bem, o meu explicador também era muito bom, ele era ótimo. Pronto, depois e a reação do teu pai? Não me lembro, eu lembro que a minha irmã Inês disse, devia ser muito fácil. Lembro-me. Não, meu pai meu pai nunca tinha reações muito expansivas à minha frente, mas depois gabava-se imenso por trás. Era clássico. Não, mas tínhamos que saber o que é que achavam de nós pelos amigos. Exato. Não, mas acho que disse bravo, pai. Não, ficou contente, claro, mas para ele nunca teve muitas dúvidas, sabes? Eu acho que ele sabia que eu ia conseguir, tipo, era óbvio que eu ia conseguir. E lembro-me depois de dizer, eu quero ser diretor da F&B de um hotel, é o meu golo. Meu pai, tipo, você vai ter a sua empresa. Tipo, sabes? E eu, não quero. Giro. Sim, mas foi por aí. E depois fazes o curso, como é que se dá esta ida para Londres? Olha, faço o curso e depois foi logo no primeiro ano e gostei. Mas sabes, o curso é um curso. Eu acho que o curso intelectualmente é um bocadinho leve. Sim. Então não... fiz aquilo na boa. Sim, mas sem grandes notas, mas sem grande esforço também. Tipo, estudava na véspera e pronto, safava-me. Tinha ali um 15 ou assim. Mas gostava muito da parte prática. E depois eu comecei logo, entrei naquilo, pensei, ok, é isto. Sabes, quando eu entro numa coisa, pensei, eu vou trabalhar num hotel. Pensei, ok, vou trabalhar num hotel, então vou começar já. Então no primeiro verão, fui logo estagiar. Depois o meu pai não me ajudou. Disse logo, podes ir, mas eu não te ajudo. Também tinha uma mesada porreira. Sim. Então, pronto, mas fui com o meu carrinho, aluguei um quarto em Quarteira, um estágio não remunerado. E pronto, aí trabalhei no verão, eu estive ali em Marina Vila Moura, passei por vários departamentos e foi ótimo ter feito isso logo no primeiro ano, porque percebi logo que eu gosto é de F&B. O que eu gosto é bar e restaurantes, tipo, é claro. Então lá fiz esse ano, depois voltei. Penha Longa? Não, depois voltei, depois ia para o segundo ano da faculdade. Pois é. Fui logo trabalhar, logo. Depois disse logo, não quero parar, eu adoro trabalhar. Adorava aquela liberdade, sentir-me, lidar com clientes, sentir-me assim grande. De aprender à séria. De aprender. Sem ser só de estudar nos livros, estares ali. Sim, estar ali. E depois eu gosto. E eu adoro trabalhar, adoro a hotelaria. Adoro a pica, dá imensa adrenalina, dá muita, principalmente quando não se sabe bem o que é que se está a fazer ao início. É tipo, uau, que adrenalina. E então era sempre assim, fui logo trabalhar para o Mirador de São Pedro de Alcântara, logo, quando voltei do Algarve, antes de começar o segundo ano até. Comecei lá, depois trabalhava fins de semana, trabalhava às férias de Natal, fazia as férias, sempre que estava de férias, fazia full time e fazia os fins de semana. E depois depois tive que estagiar outra vez, fui para Tenerife. Pois foi. Fui para Tenerife e tive estágio em cozinha. Esse foi espetacular. Foi muito giro.
eu nem queria bem, nem porque era ou cozinha ou era, eu tinha que fazer ou cozinha ou sala, era obrigatório no segundo ano. E para este eu queria mesmo ir para aquele hotel, que era um Ritz-Carlton em Tenerife, e eles só tinham vaga para cozinha. E eu fui tipo, ok. Lembro-me perfeitamente, estava em Paris, em casa do meu irmão na altura. Quando recebi o e-mail tinha a ser aceito, mas era em cozinha. Eu ainda dava para ser sala? Não. E eu, bem, ok, fui. E pronto, foi espetacular. Também aprendi imenso. E foi sempre aquela, não quero deixar de trabalhar. Depois, o último ano de faculdade, chumbei. Chumbei. Foi leve demais. Não, foi estupidez, foi estupidez, porque eu não tinha, eu decidi certas cadeiras deixar para trás para não, pensei, não vale a pena, não vou fazer como deve ser, faço para o ano, tranquilo. Só que não contei os créditos que tinha obrigatoriamente de ter para passar de ano e por um crédito não passei de ano. Só que o que aconteceu foi, no ano, no meu, quando repeti o segundo ano, fiz as cadeiras todas do terceiro em regime de cadeiras avançadas e depois quando fiz o terceiro ano, fiz 2 cadeiras em exame. Pronto. Mas pronto. E tranquilo em casa, quando disseste que chumbaste? Sim, porque eu acho que o meu pai não disse. Não disse, porque não valia. Era completamente igual. Sim. Não. Disse. Ai, pai, olha, é assim. Foi mesmo assim. Tipo, está tudo bem. Essas cadeiras, acho que não vou fazer bem, não vou conseguir com o trabalho, não. Depois faço depois, mas não se preocupe, eu não, vou fazer o terceiro ano na mesma, mas é só para fazer tudo direitinho, para ter melhores notas. Estás a ver? Aquela. Não disse chumbei. Sim, Não, disse que prefiro fazer em 4 uma meia anos, verdade. mas bem, do que estar a fazer 3 anos a correr e não ter boas notas. Percebe, não é? É aquele. Boa. E nesse ano em que chumbas, como é que se dá? E de repente acabas o curso, como é que dá agora que quer ir para Londres? Agora quer sair de Portugal? Olha, então, eu estava no Penhalonga já há 3 anos, porque eu trabalhei, estudei o último ano, já estava a trabalhar lá. E tinha uma relação não muito boa com a parte da cozinha, que eu estava em restaurante. E não me dava bem em geral, porque é aquela depender da parte da cozinha e depois às vezes o diálogo não era muito bom e estava-me a irritar essa falta de poder. De poder, não é? Estás sempre dependente de alguma coisa ou de alguém. Exatamente, para resolver alguma coisa ou pronto, para trabalhar. E sim, e ao mesmo tempo, aliado a isso, comecei a sentir falta da criatividade, que é difícil ter na parte de sala. Então comecei-me, porque no restaurante tinha uma pequena carta de cocktails, que nem tinha sido eu a fazer, mas pronto, começava-me a desenrascar. E pronto, comecei a ter mais interesse, comecei a ir a um bar de cocktails que é o 5 Lounge, em Lisboa. E percebeste que aí podias ser criativa. Sim, percebi que aí podia ser criativa. Tinha várias coisas que eu gostava, que era... Podia ser criativa, era a criadora da experiência para o cliente, porque não é só ser criativo para mim, não, era para... É um bocadinho... Pensares no que é que eu posso gostar e criares uma coisa para mim. Exatamente, sim. E era muito imediato. Cocktails é uma coisa muito imediata, não é como cozinhar, não é? Demora muito mais tempo. E eu também gostava dessa... Era tipo... Problem solving é muito rápido. Ok. Pronto, foi assim. E depois a parte social, não é? E que seria melhor, a tua ida para Londres foi já a pensar nisso dos cocktails? Olha, a minha ida para Londres, eu acho que quase tudo na minha vida aconteceu como eu tinha planeado, mas 2 ou 3 anos mais cedo. Sério. Porque eu tinha pensado que ia para Londres, por sempre foi um fascínio que eu tive, por causa da língua, que eu adoro inglês. É uma cidade que eu adoro o tempo. Ao contrário da maioria das pessoas. Tipo, este tempo de Portugal para mim deixa-me um bocado doente. Adoro Londres, adoro o frio, adoro aquele cinzento. Eu já sabia que, pronto, em termos de hotelaria e restauração, está muito, muito à frente na Europa. E aconteceu 2 coisas, que foi, eu não ponderava um bocadinho ir para fora,
Um, meu pai não gostava. E dois, eu tinha medo. Qualquer dia pode ser que me aconteça alguma coisa. O meu pai, eu não estou cá e depois. Sabes? Essa sempre teve ali presente. E depois tive um desgosto amoroso também, em janeiro. E foi, tipo, lembro-me, tive um desgosto enorme. Estava a voltar de autocarro de Madrid, em janeiro, e mandei mensagem à minha mãe a dizer, eu vou para Londres. E pronto. E um mês depois, ou um mês e meio. E o teu pai ainda era vivo? Não. O meu pai tinha morrido há um mês. Morreu, foi no ano, em 2013. E eu fui em fevereiro de 2014. Foi quase como se fosse uma tábua de salvação. Foi completamente. Completamente. Foi. Foi mesmo. Eu até lembro-me de estar assim, algum medo de... Falei com as minhas irmãs do lado do meu pai antes, tipo... Não, que ele pensar, olha, irresponsável. Agora que as coisas estão, não é? Porque havia muitas coisas para tratar e para gerir. Eu não queria ser eu. O meu irmão já vivia em Paris. Não queria ser, tipo... Fugir. Mostrar, tipo, olha aquela a fugir. Pronto, as minhas irmãs casadas, com filhos, perceberam não, que era a minha vida, não é? E foram super, apoiaram completamente dentro de uma família tradicional, não é? Ver que eu trabalhava, tinha um ótimo emprego para a minha idade, numa instituição, não é? Foi fácil conseguires arranjar lá emprego? Foi. Eu estava super preparada. Mas pronto, a minha família apoiou-me, foi tranquilo. E depois eu mandei tipo 100 currículos, 100 cartas de apresentações para todos os bares. Fui para lá, já tinha 4 entrevistas marcadas. Mas foi fácil. Em Londres, quem quiser mesmo e trabalhar para isso, consegue arranjar um trabalho e safar-se muito bem, profissionalmente. E o trabalhar para isso lá é o quê? Isto porque podem pessoas estar-nos a ouvir, depois acham que é ir para trabalhar. Londres e olha, já estou aqui. Não, nem pensar. Não, passei as passas do Algarve. Minha mãe, tipo, quando a primeira vez que foi lá, pensar, tipo, fogo, saí do Penhalonga para isto. E o que era isto? Isto tinha, tipo, 200 libras, que não é nada, em Londres, para viver, tipo, que me sobravam, por mês. Mas eu estava na maior, sabes? Eu sabia que é normal, tipo, isto é o caminho. Então não, mas a minha mãe fica ali, tipo, vivia numa casa, tipo, horrível. Com flatmates, pessoas assim um bocado péssimas. Que eu não conhecia, não é? Óbvio, mas sabes, tipo, a casa sempre a cheirar a erva. Tipo, pessoas socialmente difíceis. Não falava com ninguém que vivia comigo. Casa sempre um nojo. Difícil mesmo. Não, eu estava tranquila, sabes? Quase nunca estava em casa, mas a minha mãe, quando foi lá, foi tipo... Lá, não te quis trazer. Minha mãe, não sei se a minha mãe te contou isto, mas eu sei que a minha mãe fez. Minha mãe, diz-me assim: ai Maria, quando eu fui lá, fui a St. Paul's Cathedral e acendi 2 velas para se vir embora. Uma para que os seus sonhos se realizem e a outra para que os seus sonhos mudem. Era essa que foi, eu sei que foi duro, mas era trabalhar num bar. Faltou acender a terceira, que é para que estas duas resultem. Exato. Mas foi um processo rápido. Eu rapidamente depois estava bem, mas o meu primeiro trabalho foi num bar que recebia pouco, depois era até tarde, depois eu lembro-me. Começaste logo a fazer cocktails ou tiveste que fazer outras coisas? Nem pensar. Eu aqui no hotel onde eu estava, imagina, eu mesmo lá tinha uma carta de cocktails, mas é o clássico que há em muitos hotéis cá em Portugal. Tens uma carta de cocktails, mas se sai um cocktail, esquece, filme, não é? Então há um bocado para enfeitar, porque ninguém pede. Então eu fazia tipo 2 cocktails por semana, pá, aí, no máximo, era assim mesmo. Sim. Coisa muito básica. E depois fui lá e eu tinha essa noção, eu também não estava iludida, e então estava aberta a tipo, eu tenho que arranjar um trabalho. Depois foi o Dave, que é o dono do 5 Lounge, também me deu imensas dicas. Ele é muito querido e muito meu amigo, é mesmo um amigão, e disse-me na altura: vai, get a job, first thing, get a job, and then get the job you like. A primeira cena é um trabalho, tem que arranjar um trabalho, ponto final. E depois depois aprendi, depois o meu mindset foi, eu não tinha capacidade para trabalhar em bar, não tinha o conhecimento, a rapidez, nada. E então eu pensei,
Mas eu era ótima nas mesas, ia lidar com pessoas e isso tudo. Pensei, vou-me tornar essencial aqui para depois eles me ensinarem o resto, para eu depois não me querem perder e não. Era essa a minha estratégia. Resultou. Bom, Pronto, e resultou, foi por aí. Depois foi, uma coisa levou à outra. Eu também fui inteligente, nunca pus dinheiro à frente. O meu objetivo, eu nunca perguntei salários, nunca em entrevista nenhuma. mas Foi porque tipo tinhas plus. ajudas de fora ou Não, porque... Não, porque eu sabia que ia sempre dar para o meu quarto. Hum. Não, nunca tive ajuda nenhuma de fora, nunca. Ia sempre dar para o meu quarto e pronto, olha, eu quero mesmo trabalhar aqui. Por isso, o que vier, tipo, trabalhar ali já era o máximo. Por isso, se eu ganhar ainda dinheiro com aquilo, melhor. Estás a ver? Era um bocado esta a minha... Era e ainda é a minha filosofia. Enquanto estivesses a aprender, Sim. se tivesses o básico, valia a pena. Exatamente. Ia ser um degrau para um salto muito maior. Sim. Exatamente. É isso, nunca perguntei salários. Nunca. E nunca te queixaste naquele tempo, também foi rápido, mas enquanto não estavas a fazer os cocktails e tinhas de estar a fazer outras coisas que não te davam tanto gosto. Queixava-me, sim. Não me queixava lá, sabes? Mas para mim ficava tipo... E chegava tipo, imagina, com o meu, não é? Com a minha bagagem profissional, mesmo na altura, lembro-me de estar tipo a limpar... tipo, as pessoas deitam copos e nananã, e tá, depois há o chão cheio, e eu tipo, depois cheio de gente à volta, porque ele tinha uma mini pista de dança, e eu estar tipo no chão a limpar aquilo com blue roll, tipo rolo da cozinha, e a pensar, tipo, ai, eu que cheguei. Mas pronto, depois valeu a pena, mas custam, claro que sim, custou, mas não, é isso, foi rápido. Depois eu tinha assim uma obsessão com a perfeição que não é muito saudável, mas lembro no primeiro dia de trabalho, nem os que trabalhavam nos bares sabiam tipo as receitas todas exatas, tipo 40 ml disto, 20 daquilo, 10 do outro, e eu que estava na sala, estava tipo a estudar tudo. Sim. Sabes, tipo, não, eu tenho que saber, tipo, cá, a fazer estudar como na universidade. Calma. Agora, uma pergunta aqui. O chão que limpaste lá, como estavas a dizer, limpavas também um chão de um bar cá? Porque isto já é uma questão minha, porque eu acho que há muito o estigma de, quando vamos para fora, se calhar estamos muito mais Fazer abertos tudo. e disponíveis Sim. a fazer coisas que se calhar cá, por ser um país muito mais tradicional e com tantas opiniões e tantas críticas, se calhar lá é como se fosse um grande esforço para uma coisa que queremos. Cá, Sim. se estamos a lavar um chão, é tipo, coitadinha, o que é que se está a passar? Sim. Que vergonha. Sentiste isso ou conseguias fazer o que fizeste lá cá? Não. Muda ser lá? Não, mas não, eu já nunca me importei de trabalhar. Mas percebes a dúvida que eu tenho? Percebo É, a se dúvida. vamos para fora, parece que podemos ir até para uma caixa de supermercado, para um bar, limpar o chão, fazer o que seja, mas depois cá, se calhar nunca, e até podemos querer e precisar, não vou mas sujeitar. Nunca, sim. Porquê? Por causa das pessoas que estão e podem ver e nananã. Eu acho que desde que houvesse... Não sei, sim, eu acho que não. Já trabalhei, não é? Eu trabalhei em Portugal antes de... Quando fazemos as coisas com respeito pelo que estamos a fazer, não é? Sim. Agora, este verão, estive num restaurante na Costa. Estava, pronto, fiz ali um pop-up, mas fiz tudo. Não sei, não tenho medo nenhum. Boa, és como a avó Meneu, que de repente o Afonso quer fazer um jantar para os amigos da universidade. Fui eu que apanhei essa cena. Conta lá. E o Afonso dizia assim, a avó já não cozinhava muito bem. E eu disse, a avó não é preciso cozinhar. E que ficou ofendida e foram dar com ela vestida de criada. Houve, mas uma criada assim, Amsterdão style, que era, estava com um top cai-cai, que andava sempre, top cai-cai preto, uma saia de ganga preta pelo joelho, aquelas a direito, as socas, típicas, e depois tinha os punhos com aquela renda inglesa, só os punhos, aqui, à volta no pescoço, depois tinha um avental,
e tinha à volta do carrapito. E depois dizia que aquilo já nem sei. Eu primeiro não disse nada. Eu sentei-me, chegaste aí lá a casa. Cheguei. Pronto, então eu desci as escadas, estava a Sancho fosse lá em cima, desci as escadas, fui fazer não sei o quê, devagarinho. A avó também não havia nada. Mas a mim, de repente, olha, está a avó assim vestida, eu sento nas escadas a rir às gargalhadas sozinha. Depois subo e digo, Afonso, tens que ver isto. Estava a limpar as Estava a pratas. limpar as pratas. Já que não cozinho. Exato. Isto para dizer que eu acho que também que as nossas avós, então a avó Meneu, vos deixou e tinha uma coisa que é isto de ser despachada. Ai, sim, sim. Se é para fazer, bora lá fazer. Depois não sei se eram tão perfeccionistas como tu és. Achas que foi esse perfeccionismo a nível profissional que fez com que tu de repente crescesses muito em Londres e começasses trabalhaste num dos 15 melhores bares a nível mundial de cocktails de autor? Como é que isso de repente surgiu? Como é que de repente começaram a reconhecer o teu trabalho? Quem é que te deu liberdade para começares a criar? Olha, foi o meu último chefe, o Matt Wiley, mas foram várias coisas. Eu tinha uma atitude muito positiva, trabalhava o que fosse preciso, nunca cobrava, sabes? Nunca dizia, trabalhei mais estas horas, tenho que pagar. Tipo, não era nada assim. Trabalhava o que fosse preciso porque eu estava a aprender e gostava muito. Então isso era um ponto muito a favor. Depois era despachada e era boa trabalhadora. Era outro ponto. E foi principalmente, depois tinha algum conhecimento e que realmente eu estudava. E pronto, dias-me uma vez e eu sabia. E eu decorava, sabes, nunca... Era assim fácil aprendizagem. E depois tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade, era muito dedicada. Dedicada ao trabalho, e então sim, depois foi o chefe, foi aquele já li várias coisas sobre isto, que às vezes não é muito bom estarmos numa posição profissional antes do tempo, tipo seres atirado aos lobos e depois é tipo, tenho que me safar e acabou, ou ir crescendo mais devagar e com mais calma. Eu não foi nada, foi mesmo desde sempre, desde bem a longa também, muito atirado aos lobos, e foi às vezes é um bocado de necessidade que eu vejo, tipo, agora que tenho um bar, acho que um dia também vou atirar aos lobos alguém que eu tenha, pois é a intuição, não é? Pois eu acho que tiveram o meu último chefe, foi assim, foi um bocado assustador o que em termos profissionais, o que me aconteceu, porque era um bar muito diferente dos que eu tinha trabalhado por causa do equipamento químico. Era muito tecnologicamente muito avançado, e eu nunca tinha trabalhado com aquele tipo de máquinas. E a equipa era toda nova, e o meu chefe, eu supostamente ia ser só head bartender, e o bar manager, que era tipo com quem eu queria mesmo aprender, né, era o dono, entretanto foi trabalhar para outro bar, pronto, saiu, e eu fiquei, what? Tipo, eu vim aqui por causa de ti e agora vais-te embora. E depois o dono, que eu nunca falei, que ele é tipo uma cabeça, mas depois socialmente tem ali um bocado, pronto, é mais reservado, e eu nunca tinha falado com ele praticamente, e ele disse-me, olha, o James vai-se embora, eu quero que tu sejas a bar manager e eu vou-me de férias agora 2 semanas com a equipa toda nova. Sabes, eu fiquei... Tinha que beber um bocado às vezes à noite para dormir, de nervos, para relaxar, porque eu estava... Não era era ansiedade positiva, que eu às vezes quando acabava o turno pensava, não acredito que acabou, quero trabalhar mais. Mas então foi esse... E ele deu-me um bocado essa liberdade, porque não sabia, não é? Aquilo podia ter corrido mal. Mas eu era super responsável, chegava sempre a horas, nunca fazia muito aquela coisa do bar, beber e beber um shot, não era nada assim. Era responsável, cumpridora, e ele teve aquela intuição, sabes? É um bocado. Depois ele tinha que confiar, porque ele tinha que ter férias, ele tem uma família, não é? Sim. Então é tipo, bem, tenho que resolver a minha vida, vou confiar, tenho esta intuição e pronto, não é?
E Eu acho que correu foi bem assim. porque tiveste imenso sucesso E correu bem. e és reconhecida. Sim. Eu a pesquisar a quantidade de jornais, até pus aqui algumas coisas que li em alguns jornais, que era entrar na cabeça da Constância é um pouco como sermos a Alice, cairmos na toca do coelho e passarmos para o país das maravilhas, onde tudo é um pouco louco, um pouco confuso, um pouco desarrumado, mas onde podemos descobrir coisas que nunca tínhamos pensado. O que é que te fez? Foi isto que de repente te fez criar a Toca da Raposa? O que é que faz tu teres imenso sucesso em Londres? Como tu disseste há bocado, um sítio em termos de turismo e em termos de cocktails muito mais avançado, e de repente queres vir para Portugal, para o teu país, para as tuas raízes, onde nós estamos muito habituados ao copo de plástico, a beber a cerveja ou o barato. O que é que te faz de repente, ok, bora lá, vamos pôr isto em Lisboa? Foi as saudades da família? Foram muitas coisas ao mesmo tempo, incluindo, sim, as saudades da família e a percepção de que eu, voltando para Portugal, podia ter uma qualidade de vida muito superior à que eu tinha em Londres. Depois foi eu sentir que, e isto foi a principal, eu já não sentia que tinha assim tanto para aprender num sítio. Ou seja, eu continuo a aprender, eu continuo a querer saber mais, mas já é um tipo de conhecimento que eu vou, ou faço workshops, ou leio um livro, ou vejo uns vídeos, pronto, é mais por aí. E eu estava e senti mesmo, e tive essa conversa com o meu chefe, que foi também, eu acho que se ele não tivesse dito, eu ia achar que nunca estava preparada e que não estava preparada. Eu disse-lhe, já não sinto, já não sinto aquela cena quando estava a trabalhar no Peg and Patriots para o final, e quer voltar a sentir, já estava. Depois isto é complicado porque nós estamos a lidar com pessoas 24, tipo, turnos, sempre, não é 24 horas, mas pronto. Porque não é só o cliente e depois é a equipa que eu tenho que liderar. Eu já não estava, já não aguentava mais, porque já não estava entusiasmada com o que estava a fazer, já não tinha paciência para o cliente, já não tinha paciência para as pessoas que trabalhavam comigo. Aquilo era um grande bola de neve e eu pensei, não, isto acabou, não Tens posso... de criar aquilo que o teu pai te disse. Tenho que, pois, mas depois achei, depois não havia nenhum sítio em Londres que me entusiasmasse para eu trabalhar e pronto. Depois ainda tentei um bocadinho de Singapura, mas não estava a surgir nenhuma oportunidade e na minha vida acontece sempre, tipo, o que tem que acontecer acaba por acontecer um bocadinho naturalmente. Claro que eu sempre trabalho para isso, mas se depois já está a custar muito, é porque não tem de ser. É porque não tem de ser. E depois o Matt disse, estás preparada? Acho que devíamos abrir o teu bar, fazer o teu projeto. E eu, ok. E surge a Toca da Raposa. E depois surge a Toca da Raposa. Sim. No Chiado. Que comecei a pensar a sério na Toca aí em novembro de 2016. Foi assim, já há um tempo. É um sonho realizado, Constância. Com as pessoas que eu falei, diziam-me todas, nós entramos na Toca, até ticas podes ir sozinha, porque de repente a mesa da Toca, a Constância faz a sala. A Constância brilha, tem ali um brilho que é diferente quando a Constância está na Toca, parece que a raposa não está na Toca, que é só uma Toca, porque tu de repente fazes com que aquela mesa, pessoas que não se conheçam e muitas vezes estrangeiros, estejam todos à conversa como se fosse uma família e o ela és tu. Para além de estarem a beber cocktails onde tu vais buscar coisas a Monsanto, na Sempre Noiva, que foi quando isto tudo também arrancou. Estás realizada? Não. O que é que falta? É educar os portugueses Não, a eu em valorizar relação os à cocktails? Toca, não, em relação à Toca estou... não, em realizada estou, só que eu nunca... Agora quero mais. Mas em relação à Toca, sim. Ontem, por acaso, estava a falar com umas miúdas de uma faculdade, estão a fazer um trabalho, entrevistaram para saber como é que foi o processo todo. E eu estou super contente com a Toca. Este ano é um ano muito atípico que eu decidi parar e fechar a Toca porque tenho várias razões, mas em termos de saúde mental estava-me a afetar muito e é melhor parar do que estar a entrar ali num loop que já faz-me pôr tudo em questão em relação à Toca. E eu decidi parar
porque a verdade é que a toca estava a correr super bem até ao final de 2019 e nunca tive de pôr nada nunca tive de comprometer nada da minha ideia inicial. Mudei algumas coisas, mas foi aprender com alguns erros e pensei, ok, vamos mudar isto, vamos mudar aquilo, mas nunca comprometi a minha visão. E o Covid de repente veio comprometer muita coisa, Pois não é? o o turismo caiu e eu acho que os cocktails são muito mais para um mercado internacional do que para o português em completamente. Foi uma coisa que eu percebi, tipo, a toca não é, infelizmente, não é para o público, nunca vou conseguir viver da toca só com o público nacional. Não, principalmente, eu acho que pelo poder de compra, que não existe. E na toca, bem, eu estive a ver e havia, eu acho que há cocktails de autor à série com coisas que eu nunca imaginava que ficariam bem. E aí lá está a tua criatividade aliada à sabedoria de conseguir conjugar coisas e sair dali um cocktail de autor incrível. E isto mais tempo tivéssemos, mais continuávamos a falar. Constança, tenho que te perguntar as três últimas perguntas. Qual é que foi o momento mais leve que tiveste? Na minha vida? Leve? Como assim? O que é que isso quer dizer? Leve é que tiveste bem, que estavas tranquila, feliz, bem. Ai, olha, lembro-me. Eu tenho um sítio muito especial para mim, que é ali na barragem de Montargil, e foi sem querer que eu fui lá parar um dia porque tinha enganado no caminho, e então encontrei esse espaço, já levei lá algumas pessoas, mas foi tipo no início, então deve ter sido tipo dia 9 de fevereiro deste ano. Fui lá, tinha acabado de começar a namorar com o meu namorado, e foi, sabes, tipo, eu estava mesmo feliz, tão calma, apaixonada, e foi mesmo aquele, eu nunca me tinha sentido assim, nunca me tinha apaixonado por ninguém, a sério, e então foi ali, estava no meu sítio especial, com a pessoa que eu adoro, e foi assim um momento que eu estava leve. Bom, e o mais pesado? Foi quando descobri que o meu pai morreu. Foi quando recebi essa notícia. Foi. Não me lembro como se fosse ontem. Foi? Sim. A vida tem graça? A vida tem muita graça. A vida tem. Sim. Vou agora assim a correr para quem nos estiver a ouvir e quiser lançar um negócio, quiser ser empreendedor. A melhor sugestão que podes dar para conseguirem alcançar aquilo que querem? Façam algo que tem 100% a ver com vocês. Que tenha a vossa alma e que vocês consigam justificar tudo o que fazem. Daí. Acho que é a minha. Boa. Sim. Obrigada. Constança para os amigos, porque para a família é a Maria, e fica aqui uma história que para o Afonso, que é primo, mas é dos grandes amigos, passou a ser Constança, como era para os amigos, porque a partir dos 13 anos a Constança era a Maria, a prima Maria, que tinha que ir sair com o Gonçalo e com os primos que faziam de babysitter, mas depois chegavam às discotecas e percebiam que a Maria de repente era a Constança, que dançava, que fazia tudo por uma vinha, e por isso gostei muito de falar contigo. Mais tempo tivéssemos para conseguir aqui mostrar muito mais coisas que ficaram por aqui, mas obrigada, Constança, por tudo, pelo exemplo, por ter saído e largado tudo à procura de um sonho e de repente trazer-nos a Toca da Raposa, que convido todos a visitarem, ou nem que seja a terem a Constança em vossa casa a fazer coquetéis de autores, porque são incríveis, porque são únicos e vão criar e oferecer uma experiência muito boa a todos os vossos convidados. Espero que se tenham inspirado e que sigam na Constança aqui um exemplo de irreverência, criatividade, e que vale a pena fazermos aquilo que gostamos por nós, sentarmos à espera do que é que outras pessoas nos podem vir a dar. Obrigada. Obrigada eu, adorei. Beijinhos, boa semana.
Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.